Bem-vindos, profissionais de saúde e segurança do trabalho, para mais uma aula do nosso curso de PCA, Programas de Conservação Auditiva. Eu sou o Hugo Leite, médico otorrino e médico do trabalho e especialista em casos de perda auditiva potencialmente causados aí pelo nível de pressão sonora elevado. Vamos então para mais uma aula aqui, né, do nosso curso. Eu espero que vocês estejam gostando até aqui. Então já aproveito para solicitar a gentileza de deixarem aqui os comentários, críticas, sugestões, elogios e sugestões, principalmente também para outros cursos, outros temas de aula. E mandem também suas dúvidas, que a gente, na medida do possível, vai responder a todos de forma a trocarmos experiências sobre esse tema que é um tema que eu gosto demais e envolve muito conhecimento de muitas áreas distintas, tá certo? Vou agora aqui de novo para o cantinho da tela, os slides no alto na minha direita. Vamos lá. Tema de hoje, então, treinamentos, registro, sinalização de obrigatoriedade e fiscalização do uso de EPIs. Ou seja, vamos falar um pouco mais sobre os equipamentos de proteção individual. Vamos começar aqui. Então, qual a importância do treinamento? Bom, primeiro, é obrigatório por lei que seja feito o treinamento para uso do EPI auditivo, tá? E nós temos, está até acontecendo, né? Atualmente, estou gravando esse curso aqui em novembro de 2024. Já desde 2015 que existe uma decisão do STF relacionada a equipamentos de proteção individual e que isso está gerando algumas confusões, algumas discussões legais sobre o assunto, tá? Sobre a real eficácia dos EPIs. Eu posso dizer de cara, por muita experiência, né, como otorrino, principalmente, é que os EPIs eles são eficazes de acordo com os limites da capacidade de atenuação desses EPIs, que é certificada pelo LAEP, pelo laboratório, tá? Que é certificado pelo Ministério do Trabalho mesmo para fazer essas avaliações. O que muito se discute é a questão de exposição por via aérea e por via óssea, mas não há ah, isso da exposição por via óssea como uma realidade prática, tá? Justamente pelo que eu falei já em aulas anteriores sobre a propagação do som. Lembra que nós falamos da potência da fonte sonora, da intensidade da propagação do som num meio elástico, seja ele o gasoso, né, o ar, ou o sólido, ou o líquido, como a água, né? Então, e até chegar o efeito desse nível de pressão sonora sobre o nosso aparelho auditivo. Então, o que nós temos é que quando o som vem pelo ar, a gente tem a nossa, o nosso pavilhão auricular, né, nossa orelha externa, conduzindo o som para dentro do nosso condutor auditivo externo, vai fazer vibrar a nossa membrana timpânica, que vai ativar ali a nossa cadeia ossicular e vai fazer um movimento para dentro da nossa orelha interna. E esse nosso conjunto, que a gente chama de tímpano ossicular, ele amplifica o som. Já o som que chega direto e bate, né, entre aspas, na nossa pele, que seria a nossa audição por via óssea, ele tem uma perda enorme de energia. Então, e isso é da ordem de 30 a 40 decibéis. Então, tudo que a gente escuta por via aérea, pela via óssea, em tese, a gente está escutando 30 a 40 dBs pior, tá? Então, isso já seria uma proteção natural da nossa via óssea. Então, isso é um aspecto importante relacionado a essa questão que está acontecendo no momento. Mas, além disso, é demonstrado em alguns artigos científicos que o treinamento para uso do EPI, em geral, ele faz com que esse EPI ele consiga ter uma capacidade de atenuação ainda maior do que aquela para a qual ele foi certificado. Tá? É claro que, assim como em tudo na medicina, né, em testes diagnósticos, em tratamentos, intervenções medicamentosas,
Nem tudo é 100% para todos o tempo todo. E é para isso que a gente trabalha com estatística e fazemos trabalhos sérios de análise de todas essas situações. Então, aquela atenuação do NRSF, ela é feita habitualmente simplesmente fazendo-se o seguinte: indivíduo, né? Está aqui um protetor auditivo com um manualzinho de instruções. Leia e coloque e vamos ver qual é a atenuação. Isso é como normalmente é feito. Agora, se e isso dessa forma é feita a certificação da atenuação daquele EPI. Agora, se você, além daquilo que está ali no manual, você demonstra como deve ser colocado aquele EPI, qual é a forma de uso correta, ensina como é um EPI que está em boas condições de uso, como é um EPI que deve ser descartado, substituído para manter uma boa atenuação, isso faz com que o nível de atenuação, o nível de proteção da audição desse indivíduo seja ainda maior, beleza? Então nós temos que ter, aqui nós estamos vendo, né, é preciso ter uma frequência mínima desses treinamentos. A legislação fala que esse treinamento deve ser minimamente anual, tá? E a gente sempre sugere que um bom momento para fazer esse treinamento de forma individual é quando o próprio trabalhador vai passar pelo exame periódico, seja pelo exame periódico audiométrico ou até pelo próprio exame periódico clínico, né, dentro de um programa de controle médico e saúde ocupacional bem interconectado com um programa de conservação auditiva. Esse é um momento em que a pessoa responsável pelo PCA, seja o médico do trabalho, seja uma fonoaudióloga, né, audiologista ali do trabalho, possa fazer o treinamento desse indivíduo para o uso do EPI. E até mesmo o próprio técnico de segurança também, instruído, treinado, ele pode treinar os trabalhadores para o uso desses EPIs, tá certo? Agora, o que mais é importante e é também obrigatório, de acordo com as normas regulamentadoras? Sinalização. Então, todo ambiente em que há nível de pressão sonora acima, aí eu não vou dizer acima do limite de tolerância especificamente, mas acima de um limite para o qual possa existir a possibilidade de lesão para a audição, deve ser sinalizado que é obrigatório o uso de proteção auditiva. E por que eu falei isso? Porque vocês devem lembrar de aula anterior que, se um determinado indivíduo ele permanece num ambiente de trabalho, né, em que há um nível de pressão sonora com potencial de lesão, mas ele permanece por um tempo menor do que seria o necessário para que essa lesão exista, ele, a princípio, não precisaria utilizar um EPI naquela área. Mas o que acontece? E aí é super importante, a questão da cultura da empresa, tá? Então, o que é importante de cultura? É importante que todos deem sempre o exemplo, todos sempre utilizem o EPI, né, todos os EPIs necessários, e nesse caso estou particularmente falando do EPI auditivo, nos ambientes onde possa existir um risco. Então, um ambiente, vamos dizer que o nível médio de pressão sonora seja de 90 dB. Então, todo mundo que trabalhasse nesse ambiente por até 4 horas diárias, teoricamente, estaria ali dentro do limite de tolerância, não seria o suficiente para causar uma lesão auditiva. Mas já é um nível de pressão sonora que, caso a pessoa fique mais do que 8 horas, né, ela vai ter mais do que 4 horas, e principalmente se for uma jornada de 8 horas, ela corre o risco sim de ter uma perda auditiva. Então, naquele ambiente, as pessoas que ali trabalham por 8 horas, elas vão utilizar o EPI durante toda a sua jornada de trabalho, e aí eventualmente aquelas pessoas que visitam aquele local, né, "Ah, mas eu vou ficar aqui só 15 minutos. Ah, eu vou ficar aqui só meia hora, eu não preciso colocar o EPI". Ela deve colocar, porque é um local de uso obrigatório para aquele trabalhador que está ali. Então, todos que forem ali para inspecionar, para visitar, para conhecer, para verificar qualquer coisa, eles devem seguir todas as normas de EPI daquele local, beleza? Então, isso é super importante.
Isso está na norma e deve ser seguido. E tanto deve ser seguido que também está na norma que deve haver fiscalização. Isso normalmente é delegado para os técnicos de segurança do trabalho, que desempenham papéis importantíssimos, né, dentro das plantas industriais, de todos os ambientes de trabalho onde eles já atuam. Eles têm essa função de preservar a saúde, né, de observar todas as medidas de segurança para preservar a vida, para preservar a saúde dos trabalhadores. Nesse caso, a saúde auditiva. Então, todos os locais onde é obrigatório o uso dos EPIs em geral, incluindo o EPI auditivo, deve ter uma comprovação de que tem o técnico de segurança ou alguma outra pessoa ali fiscalizando que esses EPIs estão realmente, efetivamente sendo utilizados. Beleza? E além disso, a norma diz que deve haver o registro, então deve estar registrado. Olha, foi feito o treinamento no dia tal, as placas aqui sinalizando o uso obrigatório estão aqui, e nós temos aqui a rotina da pessoa que é responsável pela fiscalização do EPI, é uma rotina diária. Aí entram também em relação à conscientização, existem os famosos diálogos, né, de segurança. Então tem os diálogos diários de saúde, as pessoas dão diferentes nomes, né? Mas essa conscientização e essa fiscalização não só é super importante, como também é obrigatória. Beleza? Pessoal, essa aula foi um pouco mais tranquila, né? Apesar de muito importante também, porque isso deve fazer parte do programa de conservação auditiva, deve estar tudo lá documentado bonitinho. Na próxima aula, nós vamos falar então do que a maioria das pessoas pensam que programa de conservação auditiva é fazer audiometria. Não é só fazer audiometria, já discutimos isso, mas na próxima aula vamos falar um pouquinho mais, entrar em alguns detalhes aí das audiometrias. Tá certo? Gostou do vídeo? Curte aqui, se inscreve no canal, compartilha essas informações com outros profissionais aí da área de saúde, de audiologia, de segurança do trabalho e nos vemos na próxima aula, tá? Lembrando que aqui também estão os nossos contatos. Qualquer dúvida, comentário, sugestões, vocês são mais do que bem-vindos para entrar em contato conosco para a gente trocar experiências. Beleza? Até a próxima aula.